Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Diego aqui na área novamente. Vamos falar da nossa boa e velha robótica, né? Não sei quem está acompanhando aí as nossas últimas semanas fazendo uma linha do tempo. Fazendo uma linha do tempo. Trabalhamos num determinado momento o barco Viking. Em outro momento falamos do carrossel. E semana passada chegamos à nossa roda gigante. Professor, eles têm alguma coisa a ver? Alguns de vocês já se ligaram e já falaram para mim durante as aulas, professor, são todos brinquedos que aparecem nos parques de diversões e essa é a nossa ideia, é isso mesmo, pessoal. São brinquedos que aparecem em parques de diversões e eles nos ajudaram e vão nos ajudar ainda, né, a entender algumas coisas. Que coisas? Entender nosso movimento de rotação. Opa, meio feio aqui. Entender nosso movimento de rotação. Nossa senhora. Escrever na lousinha tem hora que é feio, hein, gente? Também ensinou a utilizar a questão do motor, certo? E cada um tem uma particularidade com o motor, certo? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas também analisamos a questão da estrutura, certo? Então, esses três brinquedos, cada um. E se a gente for colocar, em nenhum momento até agora eu pedi para vocês projetarem ele, ou seja, fazer um desenho de como vocês pensam a sua construção. Alguns alunos ainda eu cheguei a levar por conta até daquela atividade aprendendo mais sobre o Lego EV3, para vocês sentirem mais as peças, ver a questão do encaixe, como que eu posso fazer um encaixe, como que eu posso construí-la. Assim a gente acabou indo para fazendo algumas montagens, certo? Mas não é o ideal. O ideal, como eu tinha falado aulas anteriores, buscando, nós fazemos o seguinte: contextualizar, ou seja, saber o que é, como funciona, do que se trata nessa situação. Depois, projetar ou planejar também, né? Que é isso? Como vai funcionar? O que eu posso construir? Como tenho que construir? E depois sim a parte de montagem, né? Que aí já é a parte que envolve esses dois pilares. Então eu preciso disso e disso para fazer essa parte aqui, ó. Porque sem saber o que é e como vai ser, eu não consigo montar. Vocês podem perceber que vocês tiveram uma dificuldade tremenda quando o professor chegou lá e falou assim: tentem fazer, tentem, certo? Ok? Mas agora pensando em cada projeto específico aí, a gente pensa no barco Viking, por exemplo. Como que vai ser meu projeto? Isso daqui é só uma ideia, tá, gente? O barco Viking, para quem não conhece, é um brinquedo mais ou menos assim, ó. Pode buscar lá também depois o nossa aula daquele dia. Então ele tem uma parte assim que segura, certo? Aí tem um barco que vem aqui. Opa! Também temos um pilar aqui para segurar essa estrutura, não é mesmo? Vamos descer um pilarzinho aqui embaixo. Ele vem até aqui embaixo. Opa, passou um pouquinho, certo? Com uma base, olha lá, mais ou menos. Isso é o que eu chamo de projeto. Lógico, você vai fazer seu desenho muito mais bonito do que o do professor aqui, não é mesmo? O interessante, pessoal, e isso daqui agora a gente. Antes a gente estava fazendo um desenho mais livre, agora eu já estou deixando uma ideia, mas pronto. Tá, fiz um desenho, um projeto, um desenho de projeto de barco Viking.
Mas o que eu tenho que imaginar, e isso é interessante vocês já irem colocando, os nomes das coisas. Como assim, professor? Por exemplo, ó, isso daqui vai ser minha base de apoio. Detalhe, viu, galera? Opa, deixa eu sair daqui desse lado, que senão eu tampo vocês. Pronto, jogo para cá. Base de apoio. O que que significa essa base de apoio? Essa base aqui, opa, vai aguentar toda essa estrutura aqui em cima. Então é fundamental iniciar por ela, certo? Aqui, ó, esse daqui é o quê? É uma viga de apoio, né? Mas eu tô falando viga, mas pode ser várias vigas, tudo bem, gente? A viga em si é a questão. Não vou nem chamar de viga para então não confundir, pensei melhor. Mas vamos falar, se é uma torre de apoio, é ela junto com minha base que vai dar esse suporte para tudo. Esse cara não precisa nem dizer, né? Esse cara aqui é o meu barco, certo? Esse cara é o meu barco. Como que eu vou imaginar o barco? Com todas aquelas peças do EV3 a gente imaginando, certo? E é aqui que vem um cara. Na verdade, tem que ter alguma coisa aqui, né? Ligando a torre de apoio a esse cara, lembrando sempre, que vai fazer esse movimento de ir para cá e depois o movimento de ir para lá, ok? E o barco Viking, como a gente contextualizou, ele não dá a volta completa, não dá um giro de 360 graus aqui, ele só vem para cima e vem para baixo, e vem, chega até mais ou menos aqui nessa linha, depois chega nessa linha aqui, certo? Ele não dá o looping completo, a volta completa. Como que eu tenho que fazer isso? Como que será que eu posso imaginar? Olha, eu quero que ele vai até, não vai 360 graus. Quantos graus seria? 90? 180? Hein? Temos que pensar aí como que seria na parte do motor. Teria que ter um motor aqui, né? Se a gente pensar, um motor aqui para ficar girando essa sustentação desse barco, ou seja, essa parte amarela aqui para ficar balançando. Então aqui seria um motor, não é mesmo? Então todas essas questões a gente tem que pensar. Isso é do barco Viking, né, pessoal? Isso é do barco Viking. Agora você tem mais duas situações aí que a gente tem que imaginar. Quais são elas? Quais são elas? Temos que imaginar um carrossel e também uma roda gigante. Só que aí, essa vai ser a nossa atividade dessa semana. Projetar uma dessas coisas. Então, o que que você vai fazer da atividade dessa semana? Vai escolher um desses dois, não precisa escolher os dois, certo? Vai escolher um desses dois e vai fazer um projeto do mesmo jeito que o Pro fez o barco Viking, detalhando o que que seria cada coisa no seu desenho. Você também vai fazer cada detalhe, certo? Carrossel, você não pode esquecer que ele tem que ter uma base de apoio. E isso são elementos básicos que tem que ter no seu desenho, tudo bem, gente? Se quiser ter mais, sem problema. Um eixo para fazer girar, o eixo de rotação. E também você tem que pensar no modo como que você vai sustentar, ou seja, prender, sustentar os cavalinhos, né, do carrossel. Como que você vai fazer isso? Você tem que descrever no seu desenho. Olha lá, do mesmo jeito que eu falei, isso é uma torre de apoio, isso é o barco, isso é a base de apoio, você no seu desenho vai ter que colocar lá, olha, minha base de apoio ficou aqui,
meu eixo de rotação aqui em cima, e aqui eu imagino sustentando como vai sustentar os cavalinhos, certo? E se pensar na roda gigante, o que tem que ter na roda gigante? Também tem que ter uma base de apoio. Preciso de uma torre parecida com a do barco Viking para elevar o quê? O meu motor lá para cima, certo? Pode ser até o próprio motor, aí depende de quem estiver fazendo a construção, como você imaginou. E também, certo? O eixo de rotação ali para fazer esse giro da nossa roda gigante. Lembrando que ela sim, ela gira 180 graus, não é, ou 180, desculpa, 360 graus, ou seja, uma volta completa é 360 graus, certo? Lembrando então, tá, gente? Opa, vamos, deixa eu voltar aqui. Ó, carrossel, elementos básicos tem que ter. Professor, pode colocar mais coisas no meu desenho? Com certeza, certo? Mas esses três elementos tem que ter, porque eles, pelo que eu constei, eles são a base desse desenho. Se tiver faltando isso daqui, vai ser difícil a gente pensar como podemos construir. Tudo bem? Algumas informações importantes que rolou nessa aula aqui, galera. Primeira informação importante, bem legal lembrar sempre. 360 graus é uma volta completa, certo? Não esqueça, ou seja, se você deu o giro completo, saiu desse ponto foi até, se você rodou 360 graus. Se foi metade, aí a gente tem que calcular qual que é a metade de 360. Se foi metade da metade, a gente tem que calcular metade da metade de 360 para saber quanto que foi só um pedacinho, não é mesmo? Isso daí são temas que a gente pode ir discutindo nas próximas aulas. Professor, mas isso daí é matemática. Exatamente, a gente trabalha um pouco de matemática. Trabalha não, a matemática ajuda muito essa questão, principalmente da programação, certo? Valeu, galera. Era isso. Então não esqueça, então, tarefinha dessa semana, fazer um desenho de um projeto opa, caiu aqui um pouquinho para cá assim, fazer o desenho de um projeto de uma roda gigante ou de um carrossel, certo? Roda gigante ou carrossel com os elementos, ou seja, com aqueles itens em vermelho lá, né? Com os elementos destacados. Ou seja, esses daqui, ó, carrossel, quem for fazer o desenho, tem que ter base de apoio, eixo de rotação, com um sustentador aí dos cavalinhos, como que você pensou? Quem for fazer o desenho da roda gigante, mínimo que tem que ter uma base de apoio, uma torre de apoio, ou seja, onde que eu vou colocar lá aquele eixinho do meio, né, para fazer minha roda gigante girar. Certinho, pessoal? Então tem um exercicinho aí nessa aula de hoje. Faça um desenho colorido, bonito, destacando as informações, certo? Caprichem no desenho. Aqui o desenho não ficou bem caprichadinho, certo? Fiz na lousinha aqui digital, é meio complicado desenhar. Eu já sou ruim de desenho, desenhando. Mas as informações importantes estão constando aqui, ó. Uma base de apoio, o barco, né? O motor, onde que vai ficar aqui para fazer esse movimento de ida e volta, desenha até a questão do movimento. Se você quiser também, pode fazer flechinhas também constando o movimento que ele tem que fazer e a torre de apoio que vai girar, tudo bem? Atividade aí dessa semana colocada. Fiquem com Deus. Um beijão, abração, até mais, pessoal.